Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que nesta edição recebe o meu amigo, já posso considerar amigo, Cláudio Muti, dentista, especialista em restaurações. Aqui a gente vai falar sobre a importância da prevenção e a saúde começa pela boca, é um velho ditado, mas parece que as pessoas, principalmente os nossos gestores, hoje a palavra da moda é gestor, no passado era administrador, mas hoje é gestor, é bonito falar gestor. Os nossos gestores parece que não dão muita importância à manutenção da saúde e da prevenção dos males que atingem a nossa boca. O Brasil, como um todo, também não é muito amigo da escova, haja vista que a população brasileira, principalmente do norte, nordeste, em São Paulo também temos algum problema, na nossa região também temos algum problema. Muitas pessoas perdem os dentes precocemente e, na maioria das vezes, por falta de informação. Informação de como usar adequadamente a escova, como fazer a escovação adequada dos dentes, principalmente das crianças, que hoje é cada vez mais precoce, crianças comendo açúcar, comendo alimentos que, num passado, volto a citar o passado, não era comum fazer parte da dieta dos pequenos. Mas hoje, infelizmente, as crianças estão expostas ao açúcar, a corantes, a aromatizantes, e isso com certeza influencia, infelizmente de forma negativa, na saúde bucal das pessoas. E que, num futuro, vai também comprometer a saúde física do resto do corpo. Além de Cláudio Muti, boa noite, Cláudio Muti. Desculpe essa introdução um pouco mais longa, mas eu acho que é um problema e é um assunto muito fértil e que deve ser falado e informado principalmente aos nossos telespectadores. Boa noite, Guto. Eu agradeço mais uma vez o convite e eu acho que é muito bem colocado o que você acabou de falar. O nosso país, nós temos os melhores profissionais, melhores dentistas e, às vezes, a importância não é dada o grande valor. Hoje nós vamos discutir aqui nesse bloco alguns aspectos da saúde em condições gerais. Então a gente vê a desinformação, como você colocou, da população. Hoje não seria o dia para se perder mais um dente. Seria o dia para a gente conservar mais um dente. Graças a Deus essa filosofia está mudando. Essa moçada, essa geração que está vindo, ela tem uma filosofia da escova já, da prevenção. Coisa que antigamente não existia. Mas tem certos pontos que ainda paralisaram no tempo. Vamos falar sobre isso, sobre a importância da prevenção na escovação adequada dos dentes, mas também vamos falar dos problemas da nossa cidade, da nossa região. Não podemos deixar de falar, por exemplo, dos problemas na nossa saúde, na prestação do serviço de saúde aqui em Santos. As unidades de saúde sempre abarrotadas e a imprensa quase que diariamente mostra o calvário que é as pessoas que necessitam do atendimento público de saúde, para elas terem esse atendimento de forma adequada. Vamos falar também dos problemas, além dos problemas de saúde, os problemas de infraestrutura da nossa região. Para completar o meu time de convidados, João Vilela, boa noite, João. Boa noite, Guto. Tudo bem? Cláudio. João Vilela, que é filho de dentista. Eu brinco que eu, com um dia de vida, eu fui morar num consultório dentário. O consultório do meu pai era na frente, a gente morava atrás, é uma casa. Então, assim, eu brinco que eu conheço odontologia por osmose, uma brincadeira que eu sempre faço, porque era o dia inteiro sabendo como é que funcionava um consultório dentário. Né? Não fiz, talvez por isso eu não tenha feito odontologia, porque eu acho que é uma profissão. Mas fez, né? Dura. Você ia fazer de novo, né? Pois é, acho que eu nunca tive essa vontade de fazer odontologia. Talvez fosse muito fácil, porque meu pai era dentista, o filho mais velho, consultório lá, mas com tudo. Aliás, ele não passou para nenhum dos filhos. Nenhum dos filhos que seguir. Nenhum dos filhos que seguir. Talvez por causa disso. Todos já conheciam da profissão antes, sabe, é uma profissão muito difícil. Porque a medicina da boca, essa questão toda, o dentista está sozinho normalmente ali, no máximo como auxiliar, e quando o médico vai operar qualquer coisa, ele tem um anestesista, ele tem mais uma pessoa, um centro cirúrgico, é diferente o processo.
Então a gente sempre vê a dificuldade para qualquer tratamento dentário, eu via isso, né? A dificuldade de você fazer tudo. Você tem que resolver a questão da prótese, você contrata o protético, você faz todo o trabalho, você faz todo o trabalho sozinho, anestesia sozinho, meu pai é cirurgião dentista, então você acaba tendo aquela... E eu vi a dificuldade que é realmente, não é fácil, é um trabalho muito... Qual o nome do seu pai? João Vilela. Doutor João Vilela, um abraço. Antes da gente... A conversa vai ficar mais interessante, até porque nós temos um assunto factual para falar de um problema que é cada vez mais comum, que é a endocardite bacteriana. Me corrija se eu falei o nome errado. E a gente teve uma moça considerada personalidade da mídia, fez alguns trabalhos como modelo, a Renata Banhara, que esteve internada em estado gravíssimo por conta de uma infecção causada por uma cárie, por um problema dentário. Explica com mais detalhes essa questão, Cláudio, porque eu acredito que muita gente não tenha o conhecimento e não saiba do mal que faz você ficar adiando a ida ao dentista, protelando. As pessoas trocam de óculos, mas não vão ao dentista. A pessoa troca de carro, mas não vai ao dentista. Compra o sapato, compra a roupa, compra tudo e o dentista vai sempre ficando... Vai ao médico, inclusive, mas o dentista... Explica como é que é, qual o problema, o que é a endocardite bacteriana. Veja bem, Guto, a endocardite bacteriana, ela está acontecendo com uma frequência maior, o que não deveria estar, devido à prevenção, certo? O que vem ocorrendo? As pessoas, como você bem colocou, elas preferem fazer outras coisas do que ir ao dentista. E quando vão ao dentista, elas querem ser pontual. Sabemos da crise que o país está enfrentando, sabemos que a condição financeira de muitas pessoas não levam a poder fazer um tratamento completo odontológico, mas o que acontece? A pessoa vai, chega no consultório, quando ela está com uma cárie pequena, às vezes a pessoa fala, não, eu só estou com um ponto de cárie. Não é bem assim. Já existe um foco ali. E a cavidade bucal, ela é rica em bactérias. Ela é muito rica em bactérias. E a qualquer momento, através de uma infecção gengival, de um processo de cárie, de um tratamento de canal, isso pode se disseminar para o corpo todo. Existem pessoas que têm problemas de febre reumática, têm problemas de reumatismo, têm um problema nas articulações. Haja visto que teve jogadores já que não deixaram de jogar uma partida importante por problemas dentários. Nós temos aí uma arte que mostra o dente. Aí. Eu queria que você falasse, explicasse, Cláudio. O dente, a gente tem a imagem do dente desde a raiz, o nervo. Explica a endocardite, o que ela acomete o organismo. Olha, veja bem, nesse dente nós podemos notar o seguinte, já houve uma lesão, já tem um comprometimento da polpa, que seria o nervo do dente. Que é aquela parte superior, aquela né? parte superior que abre, vem a parte que tem avermelhada e que desce aonde vocês veem aquela circunferência que já seria um cisto. O que acontece? Então esse dente já está comprometido. Está comprometido. Ele tem tratamento? Lógico que tem. Tem pessoas que pensam que não tem tratamento, vão para fazer uma extração. Não, ele pode ser recuperado e deixado integrado na boca para fazer a parte funcional. O que acontece? O dente, como um todo do organismo, eles têm relação. Nós temos a parte que são os nervos, as artérias, as veias, que levam, vocês podem ver essas linhas que vão para o corpo humano. São as terminações. São as terminações aonde que existem os comprometimentos que podem haver através do quê? Através de uma infecção dentária. Vocês vejam, no joelho, que seriam as articulações, na parte do coração, que é a famosa endocardite bacteriana que pode ter, que isso, uma pessoa, por exemplo, que tem uma prótese cardíaca, ela tem que fazer, por um tratamento odontológico, uma antibiótico terapia, que seria, no caso, para que essas pessoas tenham uma proteção. Existem hoje uma gama de antibióticos. O caso da amoxicilina, antes dela fazer um procedimento, ela teria que tomar 2 gramas para fazer um procedimento odontológico. Uma pessoa que tem problema cardíaco, uma que já colocou um stent, já tem uma prótese, tem um problema de válvula,
cardíaca, tudo que existe nisso, ela tem que ter uma antibiótico terapia. Ela pode ter, se ela for alérgica a uma penicilina, ela tem outros componentes, como a azitromicina e demais componentes, que ela pode tomar para prevenir o quê? O processo que a gente vai intervir no paciente, aquele procedimento, ele vai estar resguardado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. No caso de uma emergência, se uma pessoa tem uma cárie, se ela tiver uma emergência, se ela for um cardiopata, uma pessoa com problema de coração, se ela tiver um problema cardíaco, esse problema dentário que ela tem pode atrapalhar o atendimento e a recuperação? Veja bem, na emergência você tem que esquecer uma série por exemplo, você não pode entrar com antibiótico um dia anterior ou dar as 2 gramas, mas você pode, acabou o procedimento, você pode entrar com uma dose de ataque de antibiótico para que esse paciente ele saia protegido. É uma coisa, por exemplo, aconteceu, por exemplo, ele está num carro, ele sofreu um acidente, você não tem como prever, então existe a necessidade da intervenção e posteriormente você faz antibiótico terapia de prevenção. A gente tem por princípio de entrar com essa medicação para que seja dada proteção em todos os órgãos do paciente. Nesse caso que existe, como apareceu nessa informação... Ela vai até, inclusive, o cérebro também pode ser... Tudo, ela pode ter até um problema de meningite, ela pode ter uma série de coisas, porque a resposta é que nem a dor. É o que a gente fala, a dor odontológica, a odontalgia, o que acontece? A dor de dente. A resposta é muito rápida, porque ela está muito perto da onde? Dos terminais nervosos. Então, dali do cérebro. Então, o que acontece? A resposta, o nervo facial, a resposta dele é muito rápida. Então, se a pessoa não tem o cuidado, deixa chegar num ponto de ter essa lesão de cárie, ter essa infecção gengival, ela pode ter problemas, sim, no coração, nas articulações, no pulmão e numa série de outros órgãos, fígado, pâncreas, tudo isso ela pode ter derivada de uma parte odontológica. E até descobrir que esse foco é originário da cárie, se um dentista, por exemplo, não pegar o paciente, ele também vai ficar, o médico vai ficar... Olha, um exemplo. Perdido. Se você, por isso que eu sempre sou a favor do dentista no hospital. Na equipe médica? Na equipe médica. Uma equipe multidisciplinar. Não só o dentista. Tem que ter um nutricionista, tem que ter um fonoaudiólogo. Vamos dizer, poxa, mas vocês estão querendo fazer o quê? Não, essa é a saúde. A saúde não pode ser fracionada. Ela tem que ter desde um fisioterapeuta, como até um porteiro. O porteiro, não menosprezando, mas ele tem que estar ali para levar essa pessoa, encaminhar, e tem que ter o dentista. Por quê? Numa hora dessa, aconteceu há poucos dias atrás, de nós temos uma pessoa com uma endocardite que foi constatada que era derivado do dente. Veio esse paciente para nós, tratamos, tivemos, devido ao estado que está, tivemos que remover esse dente e a melhora foi rápida. Se preservou a vida da pessoa. Paciente. Porque se você deixar a endocardite levar, ela pode levar a óbito a pessoa. Se há anos atrás, há uns 8 a 10 anos atrás, nós tivemos um colega que estava de fora de Santos, ele veio ser internado na Santa Casa, em estado gravíssimo, uma febre altíssima, e não havia diagnóstico, e por coincidência era um dentista. Nunca se imaginou que ele poderia ter o quê? Uma endocardite derivada do dente. E ele tinha uma fratura dentária há muitos anos, que ele não tinha cuidado, e após uns 4 ou 5 dias que se detectou isso, porque essa febre não baixava, não era problema renal, não era problema cardíaco, não era nada, nós intervimos, e esse colega saiu do hospital em menos de 4 dias. Por isso eu sempre digo uma coisa, a importância de um dentista, de um cirurgião bucomaxilo, de um dentista também dentro do consultório e dentro de um hospital, ela é muito importante por uma coisa só, Brito e João. É para que a gente tenha
uma condição de devolver a saúde bucal para essa pessoa, para que evite problemas relacionados com os outros órgãos do corpo, até uma infecção renal. Eu lembro muito, Cláudio, meu pai sempre, eu ia nas palestras que ele dava nas igrejas, nas escolas, ele fazia muito isso, eu ficava lá Trabalho de formiguinha, brincando, né? De mudar o slide, né, que eu fazia essa parte do negócio. Ah, você era o eu operador? era o operador de slide, então desde pequeno, ficou na minha cabeça a questão da prevenção. Prevenção, era batida toda hora, eu só escutava essa questão da prevenção, de como escovar o dente, de ter essa manutenção preventiva da nossa parte. E aí, talvez por isso, eu tenha ficado, desde pequeno, brincava com aqueles dentinhos que tem naquela, que é para demonstrar, eu brincava com aquilo era meus brinquedos eram muito ligados a essa parte odontológica. Eu tenho 45 anos, eu nunca tive cárie, eu nunca tive nada no dente, nada, absolutamente nada. O máximo que eu fiz no dente foi colocar um aparelho ortodôntico quando eu era adolescente. Então tive que extrair 4 dentes para colocar, para ajeitar na posição. Mas, fora isso, eu nunca tive cárie, eu estou com 45 anos, que eu sei que não é a regra. Mas tem que tomar um cuidado com você falou, a primeira palavra que você falou, e eu sei que me chamou a atenção, foi prevenção. Prevenção. E tudo na saúde pública, meu pai, além de dentista, ele é sanitarista. Ele fez saúde pública e fez odontologia, fez as 2 faculdades. Minha mãe é sanitarista. Então a gente cansa de escutar essa questão da prevenção. A boca, claro, a entrada do que for. Eu não lembro quem me falou uma vez, me corrija se eu não estiver passando a coisa que não é dessa forma. A cárie é uma doença, desde pequeno eu escuto que a cárie é uma doença, as pessoas não encaram cárie como doença, não, né? só uma doença, como ela é transmissível. Exatamente, a cárie é às vezes, contagiosa. Das avós, das pessoas, para uma criança, um bebê, ou uma criança de 2 anos, 1 ano, 3 anos, pega a comidinha, assopra para esfriar e a criança tem cárie. Mas, poxa, eu escovo o dente da criança, eu faço que... nasceu assim, geneticamente ela tem cárie. É o que se escutava sempre. E a gente sabe que essa pessoa, uma babá, uma empregada doméstica, a mãe, o pai, com cárie, assopra, me corrija se eu tiver, por favor, Cláudio. Porque é a história que eu sempre escutei. Se você assopra aquela comida ali, você está com cárie, você passa a cárie para a criança, é a doença. Olha, você vai me permitir eu dar uma parte. Por favor. Eu estou achando que você foi assistir a última palestra que eu dei. Não foi a palestra, tá vendo? Não. Essa eu não fui. Veja bem, o que você colocou agora é importantíssimo. Eu dou um curso todo mês numa entidade de saúde, que eu sou convidado já há 6 anos, para gestantes. E eu sempre brinco, por que o que o dentista vem fazer num curso de gestante? Não é obstetra, não é obstetra, não é nada, mas a gente diz o seguinte, na cavidade bucal dessa criança, quando uma pessoa da própria família, o próprio pai, a própria mãe, isso que você falou é importantíssimo, de soprar comida. Atenção, pais, mães, nada avós, de fazer avós. isso, ou colocar um pouquinho na boca e depois colocar a colher na boca. Sim. Aquela criança ainda não tem o quê? Mas a gente não escuta isso na imprensa, a gente não escuta isso nas prevenções normais. Exatamente. Eu não escuto, eu só escutava, estou escutando de você e escutava isso, e a prevenção. E aí eu fui fazer, Cláudio, só para bagunçar um pouco a história, eu fui fazer técnico em mecânica. Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por um lado tem. E depois eu fiz engenharia mecânica. A primeira faculdade foi engenharia mecânica. E aí você começa a escutar de máquina, nós somos uma máquina, não deixa de ser uma máquina. Com certeza. Que máquina você tem 2 tipos de manutenção. Naquela época tinha 2 tipos de manutenção. A preventiva, que você troca antes de acontecer o problema, e a corretiva. Aconteceu o problema, você vai lá e tenta trocar o que você tiver. Rolamento, a gente começava com rolamento sempre em máquina, que era a coisa mais nítida. O rolamento vai ter tantas 1000 horas de uso, quando atingir determinado uso, você tira o rolamento, troca por um novo, essa é a corretiva, sai mais barato, a preventiva sai mais barato, tudo mais, e você vai ter, depois, se quebrar esse rolamento no meio do caminho, a corretiva que pode quebrar outros equipamentos, bom, aquela história de técnico em mecânica e engenharia mecânica. Voltando à parte da saúde, e depois a gente aprendeu o seguinte, existe uma outra, que é bem melhor, chamada proativa, que é antes da preventiva, que é fazer o quê? Não deixar que aquele rolamento vai ter um tempo, vai ter um tempo. Tem uma vida útil. Mas a vida útil dele prolongue-se por muito tempo.
Com o quê? Com troca de óleo mais frequente, com uma forma mais frequente, não deixando contaminantes, uma higienização, exatamente, conservação, né? conservação. Então, eu lembro que quando o professor, isso lá nos idos de 87, falou isso na sala de aula, ele falou, na Alemanha, na época a gente tinha internet, para ter na Alemanha, o certo do técnico mecânico é usar um jaleco branco e ter a higiene total. Porque um contaminante, a areia, isso vai contaminar aquela máquina e vai dar problema. Filtros são importantíssimos. E aí eu volto para a área da saúde. Porque justamente aí que a grande questão não é você ter um bom hospital, também é importante. Um bom pronto-socorro municipal é importante. Mas o mais importante que isso é não deixar que aconteça. Você não ter a pessoa doente. Não ter a pessoa, porque isso gera outros problemas, além de você ter um custo altíssimo nessa corretiva. E muito isso serve alto. para tudo, olha, serve para a máquina, serve para a agência, serve para tudo. Esse custo da corretiva é que é o grande problema. A pessoa perdeu tempo de trabalho, a pessoa perdeu dores, o custo de remédios é altíssimo, o custo de profissionais é altíssimo, o leito é altíssimo, tudo é caro. O que você tem que fazer? A proativa. O que você faz na proativa? Você faz tudo que seja possível para que a pessoa não tenha. Se seja a cárie, um problema odontológico, nas escolas, nas creches, com os pais, não só com os alunos, que é essa a grande questão, a escola tem que ser aberta a todos. E a imprensa é fundamental nessas horas. É uma comunidade. Comunidade é importante nessas horas. Eu não vejo esse trabalho, é um trabalho duro? Não surte um efeito eleitoral? Não surte. É muito mais bacana você colocar um hospital bem montado apenas, você fala, fiz o meu trabalho, está tudo certo. E não é esse o seu trabalho. O seu trabalho é não deixar que a pessoa tenha que chegar nesse hospital. Ou que se tiver que chegar, seja uma coisa muito esporádica. Por outras situações que não a falta de prevenção. Sem dúvida. Quantas pessoas, Cláudio, você conhece que não tem dentes na boca? Cada vez menos, graças a Deus, mas nas pessoas com menor poder aquisitivo, ainda é muito comum acontecer. Tem um rapaz que eu conheço, que faz algum serviço de obra para mim quando eu preciso de alguma coisa. Ele é um ano mais novo que eu. Ele não tem nenhum dente na boca. Eu falei, mas o que aconteceu? Fui num dentista uma vez e o dentista me arrancou todos os dentes, falou que era melhor arrancar tudo para eliminar o problema e usa dentadura. Vocês devem ter escutado esses absurdos que... Infelizmente, antigamente se usava isso. Esse era o expediente. Ele é um ano mais novo que eu apenas, né? E tem ainda, João... Pessoas que eu vou ser sincero. É crime, inclusive. Isso é crime, né? Isso é crime. E nós tivemos crime um caso mesmo, desse penal. De lesão corporal. Há uns 4 ou 5 anos atrás, de uma pessoa, isso saiu em toda a mídia, que um garoto foi tinha um problema especial, e ele foi a um lugar e removeram todos os dentes dele. Sem uma autorização da família, sem nada. Porque existem casos, infelizmente, que chega a um estágio que você tem que fazer essa remoção. Mas no caso dessa criança, que foi um comentário para tudo quanto foi mídia, isso é que nem você disse, isso é crime. Sim. Entende? É muito mais fácil para uma pessoa hoje chegar e falar, faz isso, remove. Você vai ficar livre do problema, fácil, como ele falou. É fácil, né? Vamos mais acabar com o problema agora. Eu vejo uma coisa para mim no consultório. O que é mais fácil no consultório? Extração. Não, é fácil. Eu vou dizer para você uma coisa. Muitas pessoas me procuram com 15, 16 anos e falam o seguinte, olha, eu vim para fazer a exodontia, a remoção do dente do siso. Veja bem, cadê a carta de indicação do seu ortodontista? Não, eu não fui no ortodontista. Porque só nesse caso, até uma orientação. Claro, importante. Se está para ver a extração do siso, então é necessário que haja Tem que tirar uma radiografia antes. Tem que ter uma radiografia, claro. Tem que ter todo o processo. Não, ele já vem com a radiografia e com o diagnóstico do Dr. Google. Aí o que adianta? E não adianta você querer argumentar. Porque ele vai até procurar outro até que o cara faça do jeito que não deve ser feito. Tudo, foi o que falou. Eu falo, não faço, peço para o responsável vir. Uma pessoa hoje de 16 anos, eu acho que ela é responsável para tudo. Ela pode votar, então uma pessoa que elege um pessoal desse que está aí hoje, então eu acho que tem direito a tudo. Então ela não precisava nem o pai assinar, nem a mãe como responsável. Mas a lei obriga que tenha um responsável. E às vezes eu peço para vir. Tem pessoas que não aceitam isso. Elas acham que tem que tirar o siso porque tem que tirar. Existem indicações.
está Isso que eu ia te incomodando, perguntar. Quais são tem uma inflamação, está dando dor, está atrapalhando na articulação, a pessoa não consegue fechar a boca, tem constantes infecções bucais naquela região do siso, existem lesões na mucosa, mau hálito por falta de escovação naquele local. O que acontece? Tudo bem, então vamos remover o siso. Vamos remover. E aí, doutor Cláudio Mussi, um parênteses, a gente está aqui na televisão, os nossos telespectadores, onde fica o dente do siso? São os últimos dentes na cavidade bucal, na arcada. São os 4 últimos dentes, os molares. Perfeito. Mas, às vezes, existem dentes inclusos também, que não estão, pode ser um canino, pode ser, às vezes existe isso. Mas as pessoas, elas vão da seguinte forma: eu vim para remover. E quando você fala que não é para remover, que aquele dente é melhor ficar ali do que a lesão que vai provocar, eles não aceitam. E aí esse dente do siso, se ele nasce igual aos outros, se não há nenhum problema como esse que você falou, ele pode ficar ali tranquilo. Ficar dentro da cavidade bucal. No caso da oclusão, que seria o dente torto, né, o dente virado. Se ele tem uma inclinação, que a gente chama uma mesialização, uma distalização, diversas posições do dente do siso, que a gente vê que ele vai trazer uma lesão ao outro dente, a articulação dessa pessoa, aí sim a indicação está correta para tirar esse dente. E às vezes as pessoas não têm um espaço também na cavidade bucal para que aquele dente venha erupcionar, ou seja, que ele venha sair na cavidade bucal. Então a gente tem que remover. Mas não, tem pessoas que 15, 16 anos, e como foi colocado pelo João, eles chegam até a abandonar o tratamento e procurar um outro profissional que faça. Isso é muito ruim. É muito ruim isso. É desagradável a gente ver certas situações. A prevenção, ela é barata, ela é inteligente e ela tem uma condição de dar para aquela pessoa uma sobrevida maior daquele órgão dental. E as pessoas ainda não entendem isso. Quando a gente fala que tem que fazer a prevenção, eles pensam que a gente está querendo fazer uma coisa... Torce o nariz. Torce o nariz. Saúde pública é uma coisa abstrata, né? Com certeza. É uma coisa muito abstrata para as pessoas e talvez seja fundamental para a gente mudar toda a questão hospitalar no Brasil, que a solução não é construir hospital. Construir hospital é importante, tem que ter hospital, mas tem que estar hospital vazio, porque as pessoas não precisem, é só num extremo que a pessoa tem que ir, e aí sim você tem um atendimento. Agora, lotar do jeito que lota, por falta de prevenção, e é justamente nas comunidades mais carentes. Sim. Não que a pessoa que tenha dinheiro resolva, não é isso. Mas você pega comunidade carente, você vai ter um problema de saúde pública muito agravado. Lavar as mãos, doutor Cláudio. Sim. É uma coisa o acesso à água potável, né? Sim, se você pensar que as pessoas não têm nem sabão, no sabonete, não tem como lavar a mão, não tem acesso à água, não tem acesso ao esgoto, não tem acesso... O descarte do esgoto é na maré. Claro que não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Mas pode notar, se você pegar o hábito de lavar as mãos com uma constância maior do que você lava, você vai ter menos qualquer doença que você possa imaginar, inclusive gripes, uma série de coisas. Experimenta fazer. Começa a lavar a mão, mas assim, de uma forma um pouco mais, bem mais constante. Qualquer coisa que você vai fazer, lave a mão. Antes de comer, depois de comer, no meio do... foi ao banheiro, saiu do banheiro, entrou no banheiro, fez qualquer coisa, lave a mão, você vai ver que a diferença é muito grande. Com esta orientação aqui de João Vilela, nós vamos fazer um rápido break, é o tempo de você ir lá, lavar as mãos e voltar para acompanhar o segundo bloco do TV Com Debate, que volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos,
pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, de beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. TV com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o dentista Cláudio Muti, me corrige aqui a produção pelo nosso ponto eletrônico, e João Vilela nos comentários. Senhores, antes da gente voltar à nossa discussão, tem que fazer uma homenagem aqui. O Corinthians foi campeão, 28º título do time do Parque São Jorge, e aí uma charge, uma homenagem do meu amigo Alex Ponciano, pediu para colocar aqui, nós estamos colocando, falou para avisar o Augusto Capô de Casa, que também é corintiano. Olha aí, tá aí, Augusto Capô de Casa, a charge aí, ó, o mosqueteiro em cima da macaca, e uma charge que, lógico, não ofende os adversários, é uma brincadeira do meu amigo Alex Ponciano. Um abraço, Alex, e aí um abraço para os corintianos aí que estão contentes, né, o Mauro Lingori, o Denis William, o Everton Pereira, o Cláudio Brito, a família Brito aí inteira, então, soltaram o rojão, foram para a Praça Independência. Augusto Capô de Casa também, Eduardo Veloso também corintiano, e muitos outros aí. Se eu esquecer o nome aqui, me desculpe. Vocês, eu sei que Cláudio Mussi é santista. Com certeza. João Vilela. Eu sou santista, mas... Santista, mas... Mas no futebol... Não exerce. Não, é santista, mas não exerce. Não exerço mesmo. Para futebol, infelizmente... A família toda adora, meu irmão adora, minha irmã adora, minha irmã trabalhando no Santos, minha mãe adora. Então, todos santistas, família? Tudo santista, mas eu não nasci para futebol, não tem jeito. Eu não, já tentei, já fui em estádio de futebol, já tentei ir. Falei, não, deve ser legal, deve ser contagioso. É contagioso, para mim tem que ser contagioso, mas não era. Cláudio Muti, que eu sei que era um excelente ponta esquerda. Não. Pelo contrário, jogava no gol. Eu sabia, isso para te pegar. Senhores, vocês comentaram uma situação que eu queria voltar a discutir, que é o João Vilela. Eu vou discordar um pouco de você, que não é uma publicidade positiva você investir na saúde bucal. Eu acho que é uma boa publicidade, é um bom cartão de visita, você mostrar uma criançada de uma escola municipal, todos os dentes bonitos, bem tratados. E aí eu vou chegar na importância da manutenção e da existência de um dentista nas escolas municipais. Você nunca viu uma propaganda política dizendo que o prefeito investiu, nunca viu, na prevenção? Que nós não temos... Na prevenção dentária é muito menos, né? Não, qualquer uma, mas dentária é muito menos. Você não nota isso em eleição nenhuma. Você vê, o cara colocou 20 consultórios odontológicos, 3 hospitais, não sei quantas ambulâncias. Isso você vai escutar, mas o grande problema que eu vejo, essa questão da educação,
Isso passa na educação familiar, isso passa na educação da instrução da escola. Eu não vejo mais essa força muito grande para ter palestras, realmente, o Dr. Cláudio colocando aqui, de ter realmente essa abertura nas igrejas também, para ter realmente essa informação para as pessoas. Porque as pessoas cometem essas falhas por desinformação. A grande maioria das pessoas por uma falta de ter realmente aquilo colocado de uma forma. A gente nota das enchentes, por exemplo, as pessoas sendo contaminadas com vários agentes, e são as pessoas normalmente as mais carentes. É claro que não vai dar certo. É claro que esse hospital, você vai construir 20 hospitais em bairros carentes e não vai resolver. E não vai resolver. A gente sabe que o que acontece é planejamento. A palavra que nós falamos muito, mas agimos pouco no Brasil, é o planejamento a longo e médio prazo. Você não tem essa questão. Você quer fazer um negócio imediato. Então você constrói uma obra e obra sempre tem resultado. Ah, construir mais 20 escolas. Olha, a escola tem lousa digital, a escola tem não sei o quê, tem não sei quanto. É importante, e tem benefício para todos os lados, né? Exatamente. Que fazem a obra. E você não nota a mesma preocupação com o que não aparece. Seja tubulação de água para drenagem da água, seja limpeza, esgoto. A gente cansa de escutar. Quando a gente não fala, olha, obra enterrada não dá voto. A gente cansa de sempre ouvir isso. Mas se você coloca, com certeza. Então, mas se você coloca, faz uma praça lá, deixa de um jeito bacana, tal, bacana, legal, ele fez lá. Então isso tem que mudar no Brasil, porque a prevenção, que seria o melhor dos mundos, que é o que é utilizado, por exemplo, no Canadá. Canadá, tudo bem, a população é diferente, sistema, tudo é diferente do Brasil, mas a saúde é pública, ao contrário dos Estados Unidos, que tudo é pago, e o Canadá tem esse conceito. Por que o Canadá consegue fazer isso? Mas aí, João, você tocou num ponto fundamental para mim, que é a filosofia de governo. Filosofia de governo. Isso tinha que ser como a gente já falou, uma filosofia, um modo de se orientar, independentemente do governo A, B ou C que tivesse tomando conta da prefeitura. Infelizmente, na minha opinião, é o seguinte: tudo que é gratuito, não é gratuito, né? Que não é gratuito, que eles colocam como gratuito, torna-se uma obrigação do governo. Não estou aqui defendendo, eu tenho visto aí esses dias na televisão diversos comentários a respeito da invasão, vamos dizer assim, da UPA Central de Santos. Eu não estou aqui autorizado para falar, estou falando como cidadão, mas eu acho o seguinte: que os grandes outros municípios que nos circundam, eles deveria ser feito, isso já vem há tempo, desde a época que eu trabalhava na Prefeitura de Santos. Deveria ser feita uma Câmara de Compensação, da onde? Nós atendemos todo mundo de fora, mas vamos trazer o dinheiro para cá. Uma contrapartida. Agora, o que acontece? Você vê Cubatão, fechado a saúde. Vê São Vicente, precária a saúde. Isso é o comentário. Precária está sendo precário, bondoso. sim. Está sendo bondoso. Estou sendo, assim, diplomático. Para não ter problema daqui amanhã em alguma outra situação. Eu acho que todo mundo procura uma emergência. 60%, 70% desses casos não é emergência. Por quê? Eles vão numa UPA, eles vão para ser atendido de imediato. Eles não querem ir numa policlínica. Está certo que a demanda é muito maior. A demanda é muito maior. O número de médicos que estão dentro daquela unidade, eles não têm como atender. E hoje a grande maioria é o seguinte: você vê quanto tempo você espera para fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, se você não tiver um plano. Mesmo você tendo um plano, você já espera, certo? Você pede a consulta, você espera. Então, é uma coisa que nem ele falou, lá no Canadá é uma coisa diferente. É diferente. Mas nós temos que, nós temos que aprender. A prevenção, acho que passa muito por aí. É lógico, a prevenção evitaria tudo isso. Se uma pessoa vai tomar uma vacina de gripe, vai tomar uma vacina de febre amarela, é muito melhor do que ela ter a febre amarela e do que ela ter a gripe, que ela vai ficar dentro de um hospital, como ele falou. Eu queria que tivesse 800 hospitais. Mas não adianta, nunca vai suprir. Mas então, por que essa pessoa que, por exemplo, tem uma dor de cabeça,
acha que a vacina, por exemplo, é dada no pronto-socorro. O que falta para essa pessoa entender como é que funciona o fluxo? Orientação. Divulgação? Se isso é Também, mal feito, mas- então. mas massa. tem questão da escola, tem questão da igreja, tem que juntar tudo que seja possível chegar naquelas pessoas, na minha opinião, é essa. Para a gente poder atingir aquela pessoa da forma adequada. Mas veja, a gente chega num ponto, o Cláudio colocou agora de uma forma perfeita. Tem prefeituras que compram 4, 5 ambulâncias e só um estão investimento. rojando. Só para trazer um para casa. investimento Hoje eu vi comprar esse ambulância. comentário. É fácil, Investimento daí, é para comprar muito ambulância. fácil daí. Olha, rebocoterapia. Exatamente, resolvi o problema de saúde. Nós vamos pensar que no Brasil, nós temos várias coisas, estamos falando agora de reforma trabalhista, reforma previdenciária, daqui a pouco nós vamos falar de reforma política, nós vamos falar de reforma tributária, e todas as reformas vêm como uma reforminha, um remendo. Não é reforma, é remendo. Se faz um Na estardalhaço verdade, e depois tinha- se faz um... Tinha que ser demolido e feito de novo. No final das contas, vamos ver que vamos ter que fazer uma nova Constituição, e aí 5 pessoas notáveis, porque é tudo muito bagunçado nesse sistema. Primeiro, veja, nós gastamos hoje, o governo federal hoje gasta... Primeiro que a nossa Constituição é uma Constituição parlamentarista e nós temos o Sim, presidencialismo. não, mas Já tudo começa por bagunçado, aí. começa por aí. Mas veja, de tudo que nós gastamos, e aí tem a ver com a saúde também, tudo que nós gastamos no governo, 55%, isso é 1 trilhão, É muito 250 bilhões É muito dinheiro. que o governo arrecada de tudo. Leva todo esse dinheiro. Para a saúde. Não, de tudo que ele arrecada tudo isso aí, desse monte de impostos que nós pagamos, que não sabemos nem para que serve, para onde vão, 1 trilhão 250 bilhões aproximadamente. 55% vai para a Previdência. Você fala, pô, mas o cara não ganha bem, o aposentado não ganha bem. Vai para a saúde, mas a saúde são 8 bi, é 8%, é bem menos. 8 bi não, é muito mais que 8 bi, mas é bem menos. No final das contas. Quando você fazer a conta dos impostos, a maior parte vai para a Previdência, porque tem muita gente se aposentando cedo, muita gente com problema de saúde, que talvez nem tenha esse problema de saúde. Você vê a pessoa, às vezes, com Mas problema... que está lá pendurada no atestado, muita no gente laudo. que vai atestado. Aliás, um dos problemas de UPA, de policlínica, é pessoas que vão até lá com uma simples gripe para pegar atestado para não ir trabalhar. Segunda e sexta são os dias mundiais. É um negócio que assusta. da Véspera Posição. de feriado. Véspera de feriado, então deve ser uma loucura. Véspera de feriado. Prolongado, então, deve existe ter. uma procura. Então, é uma coisa louca. Olha, E sempre com atestado. O cara não quer nem Não, ser porque atendido, ele precisa. quer o atestado. Ele quer o atestado. Eu tô aqui tá com grito, tô com desinteria. Desinteria, ó, você pega qualquer a juiz, O sujeito sabe vai na quando desinteria no PS. É a desinteria. Porque como que você comprova a desinteria? Não tem nem como comprovar, porque a prova já se foi, né? Então, eu tô com desinteria hoje, preciso atestar. O cara vai lá, ó, dorme aplicado, toma, Quais são os sintomas? Toma Os não sei o que, sintomas ele são nem toma esse. não sei o quê. Ele nem tá com desinteria muitas vezes. Não. Então o pessoal já sabe. Tá com desinteria A gente cerebral. eu conversei outro dia com uma pessoa que era um diretor dessa parte do INSS, e ela falou, depressão é o grande problema, o cara conseguir ter o laudo. saber se está com depressão, porque é difícil, é algo Sim. difícil você Muito mensurar. subjetivo Você não o faz um diagnóstico. exame, deu depressão. Não tem isso. João, só vou fazer uma pergunta para você. Numa situação que o país enfrenta, eu acho que depressão passou a ser normal. Pois é. Porque, Mas veja bem, qualquer um hoje, você vai Tem ver, problema, tem conta atrasada, tem conta tem- atrasada, tem tudo atrasado. Salário que não sai, desempregado. É segurança tudo isso que é um é problema segurança. sério. Corrupção. Bom, isso nós não nem devíamos Olha, comentar. só para a porque gente, fazer corrupção. a ligação com a falta da educação que afeta a saúde, afeta tudo, né? A educação, eu digo, a instrução, é porque eu separo em duas formas. A educação, eu digo que vem da família, e a instrução vem da escola. Claro que a escola também tem uma formação da educação também, tem uma base muito forte, a família também tem uma base da instrução também. Mas se a gente puder separar, a gente consegue ver, sem a educação que vem da família, dificilmente a escola vai conseguir suprir de uma forma adequada. Não tem Elas condições, andam né? juntas, né? Andam juntas. Mas aí você começa a pegar e fala assim, bom, nós vamos da segurança agora, né? Nós temos no Brasil uma massa carcerária que é absurda, de quantidade de pessoas presas. E aí o grande questão, então vamos ter que soltar todo mundo. Não, não é isso. O cara está preso porque ele fez alguma coisa. Ele tem que ficar preso. né? Nós temos a 4ª maior População comunidade carcerária. população carcerária do mundo. E nós não temos a 4ª maior população do mundo. Então alguma coisa está muito errada A nesse primeira é ponto. Estados Unidos, depois a China, E nós Rússia e temos uma Brasil. insegurança absurda. Você fala, poxa, peraí, então tá todo mundo preso e ainda tem todo mais um monte de gente solta.
E o STF É isso. soltando outros, né? Soltando Tão ainda mais. perigosos quanto Por os quê? que assaltam a mão Sim, armada. são piores, porque eu vejo como um crime de genocídio. Sim. Quando a pessoa retira dinheiro público da saúde, da educação, Esse e tudo dinheiro mais, tá iria pra matando isso. gente. E Tá como? matando gente. Essa corrupção tá matando gente. E tá matando gente em grande quantidade, não é um ou dois. É genocídio. Mas o que eu tô vendo assim, da massa carcerária que gera essa insegurança toda, que nós passamos todos os dias, que enche os hospitais também, porque as pessoas levam tiro, as pessoas... No Rio de Janeiro, o problema da criminalidade afeta a educação, porque tem o dia que não tem a aula por causa do tiroteio. Mas não é uma coisa eventual, isso acontece Afeta pelo o menos uma vez por comércio, semana. sim. Afeta o comércio, Afeta a a arrecadação, saúde. a saúde, o cara leva tiro e acontece muito. Aquilo tem que ser... E um Transporte. o custo disso é altíssimo. A pessoa que levou tiro, inclusive o bandido que levou tiro... É, porque ele vai ser atendido recolhido pelo SUS. E vai ser atendido. Olha, o que o João colocou no bloco anterior é muito importante. Ele falou que precisava de prevenção Proativa de preferência. proativa. Eu me lembro que quando eu trabalhava dentro da prefeitura, não é voltando ao passado, porque diz que quem só lembra do passado não tem o futuro. Não, mas você é no passado que você... Mas quem não tem o passado também não consegue Também ver o não futuro. sabe, né? não consegue ver o futuro, não tem exatamente. história. Não tem história. Então eu digo uma coisa. Você falou de dar palestras em igreja, dar orientação em comunidades. Quando eu estava na prefeitura, isso eu falo de peito aberto e com grande satisfação. Isso não faz muito tempo, há 10 anos. Não, há 10, não mais, um pouquinho mais, 16 anos. Nós íamos em comunidades à noite, 8 horas da noite, em igrejas, sem finalidade política nenhuma, fazer prevenção da prevenção. Existia a parte política quando era a ida aos bairros, para que a gente tinha saúde pública, era feita a prevenção. Não sei se isso ainda ocorre, porque o ovo só tem valor porque a galinha cacareja, né? Não O pato já não tem tanto O pato valor. já não tem tanto efeito. Então, tinha a retirada de carteira de identidade, corte de cabelo, tinha até odontologia para vocês. Só falando, existia um ônibus odontológico que nós íamos. Nós chegávamos a ter de 700, 800 diagnósticos. Existia o planejamento para câncer bucal, existia tudo isso. Hoje até existe isso, mas eu não vejo a população participar, não vejo a divulgação disso. Então, como você está falando, tem que ter o quê? Tem que ser efetivada a prevenção para evitarem o excesso carcerário, que é um absurdo. Sim. E infelizmente nós temos representante que a polícia, não vou defender aqui, mas a Polícia Federal prende, faz um trabalho magnífico, que na minha opinião, como cidadão, está fazendo, e chega um outro, solta. Mas só teu amigo, né? Não, mas aí é que está. Solta o amigo que indicou. Agora, o eu amigo do faço amigo uma que indicou. pergunta, sem citar nomes nem nada, a gente hoje não pode falar nada, porque tudo que a gente falar hoje é contra a gente. Se um pai de família, o que não justifica, ele roubar 1 litro de leite, ele vai pegar... Aí você vai pegar um outro dado que é importante, Cláudio, que se você notar, você pode dividir a questão da massa carcerária, que essas pessoas que estão ali, que têm doenças 1000... Não, eles têm que ser tratados lá dentro. Então, tem que ser tratado lá dentro. É um custo muito grande pra gente. A pergunta, não mas produzem nada. Outros não, Que né? deveriam trabalhar, Perigo, deveriam trabalhar para produzir, deveria ter uma reinserção na sociedade, Com que não certeza. temos hoje, que não temos, piora por sinal. 1/3 é de analfabetos. Com curso superior hoje, nessa massa carterária, tem 1%. 1%. Então você nota que tem uma correlação muito grande entre a instrução, a educação e o cometimento de crimes, que não está sendo resolvido. Porque hoje essa garotada na rua vai dar problema daqui a pouco, mais pra frente. A gente fala, hoje tem um garoto de 10 anos na rua, você não tem medo. Eu tenho. Você quase não tem medo. Eu Você é um tenho. menininho lá meio mirradinho, você não tem tanto medo. Esses Quando são os você vê um de piores. 18, 17, 16, você tem muito medo. Mas um de 8, 9, 10 anos, você não tem medo.
Mas isso vai acontecer daqui a pouco. Se a criança está fora da escola, Quando se ele a criança, crescer e perder a graça. se a criança não vê estímulo na escola, se ela não vê estímulo em conseguir ter uma vida melhor através da educação, Voltando ao que a você esperança, falou. a confiança... Família. Família. Mas a família está desestruturada hoje. Mas Cláudio. como? Quando Mas você então, pensa- como pegar esse Deixa eu só voltar jovem? num negócio, aproveitar Por esse favor. gancho do Cláudio. Como é que você vê, por exemplo, hoje a família é tão desestruturada em todas as classes. Classe alta, classe Sim, média, isso aí classe não é- baixa. Concordo. Qualquer quantidade de dinheiro que a pessoa tem desestruturada. Você falou, a gente começou falando da cárie, que a gente começou a discutir a questão da cárie que passa a pessoa soprando ali a colherzinha para dar para a criança. E a quantidade de meninas e meninos, adolescentes, que vão nas baladas da vida e beijam 20, 30, 40 pessoas numa única noite. É o ponto. E não Se vai... tiver com o dente cariado e a outra pessoa tiver com Você uma passou outra, para 40. passa. Você passou para 40. Estou falando da cárie, A que ainda cárie, hein? é o menor, né? Se você for pensar nos cânceres da vida, Não, o restante, problema gengival, tudo isso que Isso tem. não tem proteção, isso não tem camisinha Não, não pro dente, não tem, né? não tem. E Agora- ninguém fala nada disso. Exatamente. Não Essa existe libertinagem essa pode. orientação. Podem pensar, o que está sendo falado é muito vago. Não, não é vago, é falta de orientação. Mas é o que acontece. Falta de educação, é falta de educação. Não existe isso. Volto a bater na tecla. Orientação através de palestra, no colégio, quando você falou do dentista, quando eu coloquei os dentistas na época que eu estava na prefeitura, que eu voltei com dentista para as Nas escolas, Que hoje não tem, né? eu fui. Não, eu acho que hoje não tem, muito poucas. Eu fui considerado no início retrógrado. Depois eu fui aplaudido. Porque eu faço uma seguinte pergunta. Mas aí você vai colocar um monte de dentista em tudo quanto é lugar, porque tudo tem a sua necessidade. A pergunta que eu faço é uma só. Quantas pessoas que estão com a criança numa creche, num colégio, eles têm condições de buscar o filho para levar a um dentista? Muito poucos. Então, se existe o dentista naquela escola, quer queira ou não, eles vão ter um tratamento ali. E precoce, né? Precoce. Na minha época, me lembro como se fosse no dia de hoje, que eu cheguei ao prefeito, nós tínhamos uma equipe de prevenção muito grande. Aqui sempre eu me lembro que o sucesso na época que eu fui coordenador foi que a equipe de prevenção nossa era maravilhosa. O time era bom. O né? time era bom. E que eu acho que ninguém faz saúde sozinho. Ninguém faz saúde sozinho. E hoje não existe mais essa coisa. Existe uma comissão municipal de saúde, mais efetividade nisso, vamos fazer cobrança. Entende? Não é cobrar, como eu tenho visto aí do secretário, e eu nem o conheço pessoalmente, hein? Não é no caso de cobrar, dele dizer que tem muita gente, e vai ter cada vez mais, porque falta prevenção. E enquanto a gente Enquanto não tiver isso, não adianta fazer nada. O que houve Vai hoje? continuar Vai. tendo a Medicação. pronto-socorro abarrotado de gente. Quantas pessoas eu já vi anteriormente chegar em pronto-socorro passando mal porque tomaram uma medicação que elas se automedicaram, quando não era indicado. Hoje, para você dar um antibiótico, você precisa receita. Quer dizer, está havendo uma melhora, está havendo uma conscientização. Porque antigamente o vizinho te dava o remédio. O que é bom para mim, não é bom para outra pessoa. Agora, se existem pessoas que não têm essa filosofia, eles não podem estar no meio de uma saúde pública. E eu vejo uma outra coisa Não também, pode. Cláudio, que a questão do remédio também é fundamental, a forma a ser utilizada. Eu não sei exatamente se a forma hoje é adequada ou não. Eu sei que estão fechando as farmácias populares. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, não tenho capacidade técnica para avaliar. O que eu te falo assim, quando eu estive na China em 2002, e a China teve um avanço muito grande na parte educacional, na parte de saúde, e, em consequência, o país inteiro teve um avanço muito grande em todos os sentidos, econômicos, inclusive. Então, tem vários aspectos ali, a educação foi o principal motor, mas eu notei o seguinte, primeiro que toda escola tem um consultório médico e tenha palestras médicas constantes com dentistas, médicos, e eu fiz, vou fazer um parênteses aí, quando eu estudei escola pública na periferia de São Vicente, eu fiz o Caiu de Caso, depois eu fui para Portugal. Nós tínhamos as palestras com dentistas, com médicos, com bombeiro, com policial, isso era uma constância que nós tínhamos
para você aprender até como conhecer as profissões, saber como é que funcionavam as coisas. Essa prevenção não tem. Mas voltando à China, e eu fui conhecer como funcionava um hospital lá. Primeiro, em 2002, eu fui conhecer um hospital público. Não era de graça. Nunca, a saúde nem a educação lá são de graça, como eles colocam aqui. É um custo baixinho, você paga toda vez que você usa. Você tem que pagar. Mas é baixinho. É um custo viável para a população. Mas não é de graça. Você vai ao médico e quando você paga esse custo para ser atendido pelo médico, você desce na parte de baixo do hospital, era a farmácia. Então, os remédios alopáticos, todos eram dados, já faziam parte do pacote. Ó, você vai tomar tal remédio, Você descia com a receita e já retirava o medicamento daquela... gratuitamente. Mas tem uma coisa, a quantidade certa. Sim, justamente. Mas E você vai usar, porque também se não usar, existe um rigor. Isso era depois comprovado, se você não fizesse, tem uma questão penal, inclusive, Sim. que se você não fizesse o uso adequado daquilo, você poderia, inclusive, ser processado criminalmente, tem vários problemas. Então, há uma filosofia desconexão entre a gestão pública e as outras coisas. O pessoal acha que obras é só obra. E não é, a obra está ligada diretamente à saúde. Que a saúde é só saúde, não é só saúde. Que você fazer um sistema de esgoto está muito ligado mais à saúde do que a obras. Se você conseguir pensar na educação como um todo, você vai mudar completamente o conceito da cidade. Mas aí vai chegar num ponto político, que é o grande problema que eu vejo, Cláudio. Você tem 313 cargos de confiança na cidade. Quantos? 300? 100% dos cargos, 313 hoje em Santos, 100% dos cargos são questões mais políticas do que técnicas. Então, na verdade, é para atender o partido A, partido B, partido C. Claro que se o cara for bom, aquilo se mantém. Mas eles não conseguem fazer isso. Mas né? não é a regra, é a exceção. Então, esse que talvez seja um dos grandes problemas. Nós temos 1000 coisas fazendo no Brasil, mas vamos passar por esse problema da educação, problema na saúde, problema na segurança e o problema político. Tudo se interage numa coisa só e nós não temos a prevenção que nós deveríamos ter porque falta esse interesse político, do meu ponto de vista. É porque, como você falou, não aparece. Não aparece. Não aparece. É a mesma coisa que você fazer um encanamento, umas galerias, Some. nada. Some. Você tem que ter um que prédio tá aberto, de 15 né? andares para aparecer. 15, 20 Aí andares. aparece. Aí aparece, Aí então aparece. você tem aquele benefício político. Senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Dr. Cláudio Muti, muito obrigado. Volte mais vezes aqui. A gente começou falando, é importante essa roda, né? Começamos falando de prevenção, falando da saúde, a gente falou de outros assuntos que estão, como você falou, todos interligados. João Vilela, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado principalmente a você, telespectador. O nosso programa está disponível no nosso canal no YouTube. A gente vai colocar o endereço eletrônico aí. Se você perdeu o programa de hoje, vá no nosso canal do YouTube e assista a reprise. TV com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.